Boa noite a todos. É sempre uma satisfação enorme estar reunido aqui com todos os irmãos. E hoje, infelizmente, a gente inicia esse culto com um sentimento de despedida, né, ou um até logo, como espíritas que somos, ao nosso querido irmão Celso Almeida, o senhor Celso, né, conhecido de todos. Eu quero pedir licença a todos para dedicar essa nossa reunião em memória desse valoroso irmão que nós tivemos o privilégio de podermos conhecê-lo, de sempre estarmos reunidos, dividindo essa passagem nessa encarnação, desfrutando da amizade dele. E peço a todos, né, que neste momento elevem os seus pensamentos em oração, né, agradecendo pela vida do Sr. Celso, que ele esteve conosco, pedindo que a espiritualidade do bem o esteja recebendo de braços abertos, confortando, ajudando no desenlace da matéria, que ele possa estar em breve já evoluindo e trabalhando como ele sempre trabalhou aqui, quando esteve encarnado, como bom trabalhador que foi, que ele possa estar despertando e já começar a desenvolver ainda mais, pois todos aqui são testemunhos de que ele era realmente um ser humano ímpar, diferenciado. Nós agradecemos em nome de Jesus. O nosso texto hoje, ele é relativo ao capítulo 24, que ele fala sobre não ponhas, né, a candeia debaixo do alqueire. Mas antes de adentrar realmente ao tema, o que vem a ser candeia? Candeia, para alguns que conhecem, é aquela lamparina, é uma vela. Quem aqui já não conhece a história de Aladim, né? Aquela lâmpada, era uma lâmpada. Candeia nada mais é do que uma lâmpada que ela iluminava através da queima de óleo, né, que você colocava dentro. E alqueire, muitos às vezes possam até não conhecer, alqueire nada mais é do que o cesto que era utilizado para pôr pães na época. Então, na primeira passagem que nos diz em Mateus 5, versículo 15, ninguém acende uma candeia para que seja colocada debaixo de um alqueire, ou seja, ficar escondida. Mas qual sentido que é isso? Na próxima passagem, em Lucas 8, 16, 17, fala que ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, né, reforçando realmente esse entendimento. Então os discípulos, eles se aproximam de Jesus e perguntam, né, por que o Senhor fala com parábolas? Esmiuçando, se tornando mais simples, Jesus utilizava as parábolas como uma forma ilustrativa de contar as suas histórias, que facilitavam o entendimento de quem o ouvisse. Nada mais é nesse sentido. Então, Jesus, ao utilizar dessa parábola a respeito da candeia, o que acontece? O que ele quer nos trazer a respeito desse entendimento? Primeiramente, de que nada fica oculto. Tudo que nós fizermos, que nós façamos, está sendo visto, né, aos olhos de Deus. Deus está visualizando. Ou seja, aquele que acha que está ocultando algo da espiritualidade superior, da nossa divindade, que é Deus, ele está completamente enganado. Por quê? Porque nós temos várias candeias, né?
quando nós acendemos algo que seja de bom ou de mal, Deus está vendo. Então aquela pessoa que acha que ele está fazendo algo, só estou eu aqui, ninguém está vendo nada não, ele não está sendo, ele não vai responder por aquilo, a consequência virá. Pode ter certeza que a consequência daquele ato, seja ele bom ou seja ele mau, depende da atitude, daquela ação, o que ela trouxe de retorno. Nós mesmos sabemos da lei do retorno, que tudo aquilo que nós lançamos no mundo, ele volta para a gente, seja de bom ou de mal. Nós temos uma passagem que diz que a semeadura, né, o ato de semear, ele é seletivo, ele é facultativo, você escolhe se você faz, mas a colheita não, a colheita é obrigatória. Então, se você plantou vento, você vai colher tempestade. Se você plantou o amor, você vai colher amor. E é nesse sentido que o nosso texto de hoje quer nos transmitir essa mensagem. Então, voltando à parte em que os discípulos questionaram Jesus o porquê dele falar em parábolas, esse questionamento surgiu justamente a respeito dessa parábola sobre a candeia. Por quê? Eles acham que Jesus, quando falava por parábolas, ele estava ocultando alguma coisa. Mas, na verdade, a resposta de Jesus, além de ser mais fácil a compreensão, é porque nós, devido à nossa pouca evolução, não estamos preparados para certas coisas. A verdade que é trazida, a verdade mesmo, plena das coisas de Deus, ela é trazida aos poucos. Nós somos preparados aos poucos para irmos recebendo, pois nós não estamos preparados. E pense a partir disso que se soubéssemos de tudo, além das nossas faculdades mentais não estarem preparadas, o nosso espírito não está preparado. Certamente seriam lançadas certamente não, é certeza que seriam lançadas e não seriam compreendidas. Então o trabalho, de Jesus Cristo teria sido em vão se todas as coisas fossem trazidas ao mesmo tempo. Assim como é uma criança que precisa, quando vai à escola, aprender coisas básicas, as letras, os números, e só aí ela começa a ler, começa a ter interação com outros conteúdos, tais como matemática, ciências e assim por diante, até chegar a uma faculdade. E assim somos nós. Nós ainda somos aquele bebezinho que está ali, ainda aprendendo a engatinhar. Nós não estamos preparados. E é nesse sentido que Jesus falou aos apóstolos o motivo dele utilizar de parábolas, para que facilitasse realmente o nosso entendimento, para que tudo que fosse trazido não fosse em vão, não fosse lançado. Ao longo de seus ensinamentos, Jesus deixa claro que a sabedoria, gradualmente, ela vai revelando verdades. Então, quem tem acesso ao conhecimento e ele busca guardar para si, realmente esse é aquele que está com essa candeia debaixo do alqueire, pois a sabedoria foi feita para ser passada ao longo do seu aprendizado. Aquilo que você recebe, você partilha. No caso, em termos mais grosseiros, nós devemos passar o conhecimento para frente. Pensem, se Allan Kardec tivesse recebido esses valiosos conhecimentos trazidos pelas obras básicas,
se não fosse utilizado da maneira devida e compartilhado com os demais, a doutrina espírita não seria o que é hoje. Nós ainda estaríamos na erratidão completa, pois pelo pouco que sabemos, ainda cometemos muitos erros. Então, se esse conhecimento, o que Jesus quer dizer, que o conhecimento, quando ele é recebido, ele não é partilhado, você está colocando a sua candeia debaixo daquele alqueire, você está ocultando. Isso pode ocorrer por vaidade, por orgulho, ou até mesmo soberba, né? Em achar que você é melhor do que o outro, que só você tem que ter acesso àquela determinada informação, acesso àquele determinado conhecimento. E isso a pessoa se envaidece e guarda para si. É onde não quer compartilhar. E é justamente isso que Jesus está combatendo através desse capítulo do nosso Evangelho. Quando Jesus ele fala a respeito de que ninguém acende a candeia para deixar debaixo do alqueire, e que ele ainda cita que nada será oculto para sempre e que tudo será revelado, realmente ele deixa bem claro isso, que em momentos oportunos tudo vai sendo revelado aos poucos. Então não adianta que aquilo ali fique oculto. Um certo dia vai ser revelado, só que aos poucos. Isso é em relação a tudo, em relação às nossas atitudes, né? A tudo que fizermos, em relação aos conhecimentos divinos. Jesus mesmo fala que não há secreto que não será revelado, só existe um momento oportuno. Então, em relação a essa passagem, nós devemos compreender que mesmo que a nossa ansiedade em querermos saber de coisas que ainda nos são ocultadas, que no tempo devido nós teremos acesso a esse conhecimento. E em relação aos nossos atos, às nossas atitudes, é que devemos nos disciplinar, nos policiar a respeito das nossas ações, por mais que estejamos, entre aspas, sozinhos quando estivermos cometendo aquela ação, pois isso no momento será revelado. É de nosso conhecimento de que durante o nosso encarne nós veremos o filme da nossa vida. Isso vai ser passado tudo na nossa frente de todas as nossas ações. Então, por mais que nós pensamos, por mais que alguém pense ou ache que aquilo que ele está fazendo está oculto, não está. A espiritualidade, além de estar observando, também está sendo gravado para nos ser mostrados quando do nosso desencarne, no momento oportuno também. Então, fica de lição justamente isso, a questão de que tudo aquele interruptorzinho ali que foi ligado no momento oportuno, se bom ou se mal, vai ser mostrado, o que era oculto se tornará ostensivo. Então, nós chegamos ao fim do nosso estudo de hoje e eu quero agradecer novamente a presença de todos e pedir até desculpas pelo local que eu estou trabalhando, tive que gravar aqui. É um prazer enorme ter essa possibilidade de estar contribuindo um pouquinho mais com a partilha do Evangelho, com a boa nova da palavra de Nosso Senhor, a palavra de Deus, que Nosso Senhor Jesus Cristo foi o grande intermediário, de ligação entre Deus e o homem. Tudo isso para o nosso crescimento, nosso aprendizado. Eu quero desejar a todos uma boa noite e encerrar
o nosso estudo, sempre em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos fiquem com Deus e uma ótima noite a todos.